Olá pessoal, sou o pastor Jefferson Amaral e para mim é uma alegria muito grande estar aqui nessa plataforma, nesse canal no YouTube, para trazer mensagem de Deus para o seu coração. E hoje eu queria falar para você que sofre de ansiedade, tem crises, pânico, coisas como essas ou de outros tipos, esse vídeo de hoje é para você. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, Pastor Jefferson Amaral. Ative as notificações do sino para você receber conteúdos como esse, para ajudar você a caminhar, para fortalecer a sua fé, para mostrar para você que há um Deus de esperança e quem confia nele jamais é desamparado ou desapontado. Ok? E aí eu queria meditar com você sobre Mateus capítulo 6. Eu vou ler todo o contexto para você. E aí eu vou te dar 7 razões para você vencer a ansiedade. O que a ansiedade ela faz no nosso corpo? O que a ansiedade ela faz com a nossa alma? O que a ansiedade faz com o nosso espírito? Jesus já tratou desse assunto há cerca de 2000 anos atrás. Jesus sabia o que era a ansiedade e os estragos que ela pode fazer na vida do ser humano. Por isso ele nos deixou a palavra dele. Quem medita na palavra de Deus não anda ansioso. Pelo contrário, ele anda confiante e seguro de que Deus está controlando a sua vida. Então eu quero deixar essa palavra de meditação para você, Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34. Preste atenção na leitura. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas Deus, o vosso Pai Celestial, as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, preocupações, ansiedades, acrescentar um côvado à sua vida? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza e glória, não conseguiu vestir como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, preocupados, dizendo que comeremos ou beberemos ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os ímpios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe que a gente precisa de comer, beber e vestir. Mas aí ele fala o que é preciso fazer antes. Verso 33 de Mateus 6. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. 7 razões para você vencer a ansiedade aqui dentro desse texto maravilhoso que Jesus nos dá para a gente vencer a ansiedade. A ansiedade tem vários significados. Talvez o mais importante deles seja excesso de futuro. E aí eu vou te dar aqui alguns ensinamentos. Por que você deve evitar? Por que você deve procurar controlar? Em alguns casos, procurar até a ajuda de um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra, para te ajudar a resolver esse problema. Mas o maior psicólogo, sem dispensar qualquer outro profissional, é o nosso Senhor Jesus. Ele está tratando da ansiedade aqui há cerca de 2000 anos atrás. E ele sabe muito bem o que era isso. Por isso, nós vamos aprender com ele 7 razões. Se você é ansioso, se você tem crise de ansiedade, fica até o final. No final eu vou orar por você, pedindo a Deus que abençoe a sua vida e te liberte de toda ansiedade. A primeira razão que eu quero falar para você vencer a ansiedade é que os detalhes da sua vida podem ser confiados a Deus que te deu a vida. Quem nos deu a vida foi Deus. Então, é natural, ou deve ser natural, ou precisamos fazer, entregar a nossa vida nas mãos daquele que nos deu a vida. Isso já começa a eliminar a ansiedade.
Quando a gente tem a certeza, a convicção de que o Senhor, Ele está no controle da nossa vida, nos ajuda a se libertar da ansiedade. Então, você precisa, como primeira razão, acreditar, confiar, depositar totalmente a sua confiança plenamente no Deus que te deu a vida. As questões que envolvem a nossa vida aqui na terra precisam estar nas mãos daquele que nos deu a vida, porque Deus sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim. Essa é a primeira razão pela qual você deve confiar em Deus. Isso está bem explícito aqui no versículo 25, para a gente não andar preocupado com o que beber, com o que comer, com o que vestir, porque Deus está falando que a nossa vida é mais importante do que comida, bebida, vestuário ou qualquer outra coisa. E isso é muito importante. Então coloque a sua vida, suas preocupações, na mão daquele que te deu a vida, que Ele sabe de todas as coisas, que é o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Segunda razão para você vencer a ansiedade, ou por que você precisa vencer a ansiedade, é que preocupar com o futuro, excesso de futuro, preocupar é ocupar-se antes do tempo. Preocupar-se com o futuro prejudica os esforços de hoje, eliminando as suas forças amanhã. Por essa razão, que é a segunda que nós estamos extraindo do texto aqui, de Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34, você precisa se libertar da ansiedade, porque o excesso de ansiedade, a preocupação com o futuro, vai prejudicar os seus esforços hoje, eliminando as suas forças para amanhã. Essa é a missão da ansiedade. Arrebentar com você hoje, para você não ter força amanhã. Por essa razão, procure a libertação dela o quanto antes. E Jesus Cristo pode te libertar da ansiedade. Ele pode te libertar dos seus medos, temores, inseguranças. É só você colocar na mão dele tudo que você tem se preocupado. Charles Spurgeon, um grande pregador, um grande pastor inglês, viveu no século passado. Ele dizia o seguinte: transforme as suas preocupações em oração. Essa é uma arma poderosa para você vencer a ansiedade. Tudo aquilo que te incomoda, te perturba, te tira a paz, transforme em oração. Isso é que agrada a Deus, é a sinceridade do nosso coração. Não tente ser forte, ser super-herói o tempo todo, porque não dá. Se derrame diante de Deus. Transforme as suas preocupações em orações. Muda todo o contexto, muda todo o panorama. Transforme a sua oração, transforme a sua preocupação em oração. Ore quando você estiver preocupado, coloque na mão de Deus. Josafá, lá em 2 Crônicas capítulo 20, quando ele ficou com medo e preocupado, ele foi orar. O exército inimigo que estava vindo era mais forte que o dele, mas ele foi orar. A preocupação dele ele transformou em oração. A ansiedade, ela tem como missão tirar a sua força de hoje para você não ter força amanhã. Essa é a segunda razão para você vencer a ansiedade. Deus te liberta dela. Terceira razão para você vencer a ansiedade está no verso 27, onde Jesus fala: qual de vós pode acrescentar um côvado da sua vida por mais preocupado que esteja? Ninguém. Pelo contrário, a preocupação, ela tende a deteriorar a nossa saúde física, mental e espiritual. E aí o que eu aprendo? Preocupar-se é mais prejudicial do que útil. A preocupação, ela traz mais prejuízo e nenhum benefício, só malefícios. A preocupação ataca o corpo, ataca a alma e ataca o espírito. A ciência está aí, comprovadamente, dizendo que ansiedade traz disfunção do corpo, traz hematomas para fora do corpo, traz alergias. Tanta gente tem aí várias reações quando fica ansioso. Ela traz prejuízo. Então, como se libertar da ansiedade? Você precisa, porque se uma coisa me faz mal, eu preciso abrir mão dela. Eu preciso crer que Jesus é poderoso para me abençoar. Então, meu amado, minha amada, coloque isso no seu coração. A preocupação, ela só traz prejuízo e nenhuma utilidade. E aí Jesus deixou isso bem claro no verso 27 de Mateus capítulo 6.
Essa é a terceira razão, que você precisa se libertar da ansiedade, pedindo a Deus para te libertar dela, porque ela não traz nenhum benefício, pelo contrário, só malefícios. A quarta razão para você se libertar da ansiedade, eu desejo que você se liberte dela, se esse for o seu caso, é que Deus não ignora aqueles que dependem dele. Isso está bem explícito aqui do verso 28 ao 30. Quanto ao vestuário, por que andeis preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, como eles se vestem, como eles são floridos. Eu vos digo que nem Salomão, que foi um homem mais rico da terra, se vestiu como um deles. Pois Deus assim veste a erva do campo. Se ele veste a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Deus não ignora aqueles que dependem e confiam nele. O que você precisa fazer, meu amado, minha amada, é confiar no Senhor. A ansiedade, ela é corrosiva, ela é destrutiva, ela é uma bomba e traz prejuízos para nós. E aí, nesses versos 28 a 30, Jesus está nos ensinando que a preocupação, ela demonstra falta de fé. A ansiedade exagerada demonstra falta de fé no Senhor. Quando nós estamos preocupados demais e as crises vêm, a gente está falando para Deus que a gente não confia nele, ou que o mundo está descontrolado, ou que a nossa vida está descontrolada. Nós precisamos fazer a nossa parte, e a nossa parte é confiar. É a mais fácil, porque Deus faz o impossível. O possível é a gente que tem que fazer. O impossível é Deus quem faz. Corrie ten Boom foi uma grande mulher que viveu no século passado. E na Segunda Guerra Mundial, naquele holocausto terrível, que o nazismo produziu, matando mais de 6 milhões de judeus. Essa mulher e sua família corajosamente abrigava judeus em sua residência lá na Holanda, para que eles não fossem mortos pelo governo nazista. E ela disse o seguinte: confie o seu futuro desconhecido nas mãos de um Deus conhecido. É isso que você precisa fazer. O amanhã pertence a Deus. Hoje chama-se presente. É um presente que Deus te deu. Então, meu amado, minha amada, a preocupação demonstra falta de fé. E você precisa ter mais fé, que você vai se libertar dessa ansiedade. Que Deus é mais poderoso que essa ansiedade, que o Senhor Jesus pode te libertar dela. Você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que ter esperança, porque isso vai fazer você vencer, um dia de cada vez. E a ansiedade, você vai se libertar dela a cada dia. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, o apóstolo Pedro, ele diz assim para nós: lançando sobre ele quem? Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, lança, no original aqui, do hebraico para o grego, e no grego diz que a palavra lançar é como pegar um objeto e jogar longe. Então, lança, pega essa ansiedade e manda embora da sua vida, porque assim você vai vencer. Lança para bem longe, confiando em Deus, você vai ter força para lançar essa ansiedade para bem longe. A quinta razão pela qual você deve vencer a ansiedade é que a preocupação, escuta isso, ela nos impede de dar atenção aos verdadeiros desafios ao qual Deus deseja que a gente verdadeiramente viva. A preocupação, a ansiedade nos impede de ver o que realmente importa nessa vida. E o que realmente importa nessa vida é viver para Deus. Mas a ansiedade, muitas vezes ou em todas elas, não nos deixa enxergar isso. Então a preocupação, a ansiedade nos impede de dar atenção aos verdadeiros desafios que Deus tem para nós. E os planos de Deus para nós são planos de paz, não de mal. Está lá em Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Mas para a gente viver a paz do Senhor, a gente precisa submeter à vontade do Senhor. E isso já elimina muita ansiedade da nossa vida. Está no verso 33, versículo que você conhece: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é o que a gente precisa fazer, buscar o reino de Deus em primeiro lugar.
Quem é prioridade na sua vida? Os bens materiais, patrimônio, casa, carro, propriedades ou Deus? Se Deus for prioridade na sua vida, Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. E a 7ª razão pela qual você precisa vencer a ansiedade é que, vivendo um dia de cada vez, está no verso 34, não vos preocupeis, pois pelo dia de amanhã. O amanhã não chegou ainda. Você pode ser organizado, fazer planos, ser planejado, mas você não tem como modificar o amanhã, por mais preocupado que você esteja. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada mal o seu dia. Jesus está falando aqui da ansiedade. Ele não está falando para você fazer planos, que a gente tem que ter uma vida planejada, mas pedir a Deus que os planos dele se cumpram em detrimento dos nossos. Os planos de Deus são mais importantes. E aí eu aprendo: viva um dia de cada vez. Não tente viver o amanhã hoje, porque a ansiedade, ela tira a sua força de hoje. A missão dela é tirar a sua força de hoje para você chegar amanhã desanimado, sem esperança. Viva um dia de cada vez e assim você vai vencer a ansiedade. Aproveite hoje. Dedique esse tempo a Deus que você tem. Trabalhe, aproveite, faça tudo com excelência, faça tudo com amor. Viva um dia de cada vez para você não ser consumido pela preocupação. 7 razões eu te dei aqui em Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34, para você vencer a ansiedade. Eu desejo que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida, você que assistiu esse vídeo. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã tão abençoada, na qual o Senhor nos concede, e essa pessoa que vai assistir esse vídeo mais tarde, ou está assistindo agora. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoá-la, que o Senhor venha derramar as ricas bênçãos do céu sobre ela. E toda ansiedade, todo excesso de futuro, toda preocupação seja jogada por terra. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa, meu Deus, internamente, externamente. Abençoar a saída e a entrada dela de casa. E tomar a mente dessa pessoa, Espírito Santo de Deus. Tome a mente dessa pessoa, que essa pessoa possa aprender a viver um dia de cada vez, sem se preocupar com amanhã. Que ela possa entregar, como o salmista diz no Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que essa pessoa possa entregar totalmente corpo, alma e espírito para o Senhor, porque essa é a principal e a maior arma para a gente vencer a ansiedade, é quando a nossa vida inteira está depositada na mão do Senhor. Pai, abençoa os meus irmãos que estão aqui, que eles sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus e que a vida deles sejam transformadas e que eles vençam a ansiedade, todos os outros temores, tremores, inseguranças e medos, que eles possam vencer confiados no Senhor, que é o Senhor quem nos ajuda a vencer todos esses males aqui na terra. Eu oro, Pai, e te peço em nome de Jesus, e que a nossa oração possa chegar até o teu trono e que o Senhor responda conforme a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você gostou dessa palavra, dessa oração, se inscreva no nosso canal, ative as notificações do sininho para você receber sempre conteúdos como esse. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir.